Tudo bem, agora sim, a gente está começando a transmissão de mais um web seminário aqui da eConstruct Market. Hoje a gente vai falar de manutenção industrial. O tema do web seminário é Indústria 4.0, a internet das coisas revolucionando a gestão da manutenção. Quem está aqui com a gente, está preparado aqui para dar a palestra, é o Alexandre Lara, que é diretor técnico da AIF Partners Consultoria. Vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Esse evento é um oferecimento da Exp, que é uma empresa que atua aí no segmento de facilities e manutenção industrial, que é uma fusão, surgiu aí da fusão da Optimus e da Astrem, e faz parte do grupo eConstruct Market, que tem aí mais de 16 anos, 17 anos de atuação no segmento de arquitetura, engenharia e construção, enfim, com nossos portais, o portal AEC Web, o portal Galeria da Arquitetura, as nossas ferramentas Constru Compras, Constru Manager, que já são amplamente conhecidos aí no mercado da construção civil. E agora também a gente tem aí junto com a gente a Exp e suas soluções para a área de facilities e manutenção industrial. A Exp, ela já nasceu aí líder de mercado, com importantes clientes, como vocês podem ver aí na tela. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais da Exp, das soluções da Exp para manutenção industrial. Mas no final aqui dessa palestra eu vou contar um pouquinho como que vai ser esse evento. O público não tem microfone, não vai conseguir falar com a gente por meio de áudio, mas pode interagir com a gente pelo painel de perguntas que aparece aí do lado direito da tela. Quem está assistindo no computador tem um painelzinho aí do lado direito que você pode mandar as perguntas, dúvidas, enfim, se precisar de algum suporte técnico também, pode conversar com a nossa equipe pelo painel de perguntas. A gente vai ter a apresentação de slides junto com o áudio e vídeo do palestrante, assim como vocês já estão vendo aí na tela de vocês. O evento vai ter início aqui com a palestra do engenheiro Alexandre Lar, vai ter duração aí de mais ou menos uns 50 minutos, e depois ele vai responder as perguntas que vocês enviarem pelo painel de perguntas. Então, uma coisa que eu já peço para vocês aí, não espera chegar no final da apresentação, na hora da sessão de perguntas para mandar sua pergunta. Então, quando ele estiver fazendo a apresentação dele, já vai mandando as perguntas aí, que a possibilidade de responder é maior. Então, a gente vai ter também, além da sessão de perguntas, a gente vai ter uma enquete. A ideia é avaliar o conteúdo, propor futuros temas aí para os próximos web seminários. A gente pede aí que vocês respondam quando aparecer aí na tela de vocês. E no final das perguntas e respostas do público, aqui no final da palestra, a gente vai ter uma demonstração aqui de uma das soluções da Exp. O Márcio, que está aqui do nosso lado, ele vai apresentar a solução da Exp para equipes que atuam no segmento de manutenção industrial. Umas últimas informações importantes aqui: a gravação do evento vai ser disponibilizada no portal AEC Web, mesma forma que vocês, na mesma página que vocês usaram para se inscrever para esse evento, vocês podem acessar aquela página para acessar a gravação também. Certificados, para quem acompanhar aí pelo menos 80% do tempo do evento, a gente vai mandar um certificado para vocês por e-mail, automaticamente por e-mail nas próximas 2 semanas, e certificados em grupo, algumas pessoas devem estar assistindo em salas de reunião. Enfim, um login e várias pessoas assistindo. Se for esse o caso de vocês, manda um e-mail para natalia.lopes@econstrumarket.com.br com a lista de nomes junto com os respectivos e-mails, que a gente manda certificados individuais para cada um dos participantes. Como falei, aí, o prazo para a gente disponibilizar, a gente manda até 2 semanas, mas menos do que isso a gente já deve estar chegando aí no seu e-mail. Fico por aqui, as apresentações foram feitas, a introdução foi feita aqui. Eu vou passar aqui a palavra para o Alexandre, e eu desejo a vocês uma boa palestra. Eu volto no final com as perguntas que vocês me mandarem pelo bate-papo, pelo painel de perguntas aí. Então, mandem as perguntas enquanto eu estiver fazendo a apresentação, que a gente vai fazer um bate-bola aqui no final com as perguntas do público. Até mais.
Gente, boa tarde. Agora estamos juntos aqui. Nós hoje vamos falar, nesses próximos minutos, sobre dois temas, na realidade, que são, hoje, nada mais natural do que serem integrados, que é a internet das coisas, e aí falamos um pouquinho da indústria 4.0 e do processo de gestão da manutenção, que hoje não se vive em processo algum de gestão sem uma integração, sem uma informatização, sem um trabalho sobre dados, enfim. Vamos falar bastante sobre isso ao longo da palestra. Ok. Bom, eu me chamo Alexandre Lara, o primeiro e último nome. Eu também sou engenheiro mecânico, trabalho aí há 32 anos na área de implantação, gestão, operação e manutenção, e nos últimos 18 anos, especificamente na parte de consultoria nesse respeito. O meu objetivo aqui com vocês é troca realmente de experiência e tentar, nesses minutos que nós temos, não só tentar clarear algumas coisas para vocês, mas até levantar algumas dúvidas, que isso é positivo, que vocês possam pesquisar, entrar em contato com o pessoal aqui, enfim. A ideia é que a gente fomente essa cultura da informática na gestão da operação e manutenção. Vamos em frente. Como eu disse no início, na abertura, vamos falar sobre dois assuntos interligados. Mas não vamos partir diretamente para a gestão, sem antes apenas dar uma salpicada nesse tema, nesse nome que surgiu de uma forma mundial, que é a indústria 4.0. Na realidade, chama-se de indústria 4.0 o que se conhece como a quarta revolução industrial. Como a maioria deve saber, nós tivemos, oficialmente falando, três revoluções industriais, uma no final do século retrasado, onde trocávamos aí o vapor pela mecanização, né? Aliás, o trabalho manual pela mecanização com uso de vapor, energia, até força da própria água. Depois passamos por uma segunda revolução industrial com a fabricação em massa, a produção seriada, como nós conhecemos já há muitos anos. Isso já foi no período pós-guerra. Depois tivemos uma terceira revolução, muito importante na área industrial e também, não só restrita à área industrial, à área predial também, onde nós tivemos a entrada da eletrônica, os dispositivos eletrônicos. Isso nos permitiu o começo de processos de automação. Então, começamos a ter alguns processos automatizados, né, com os nossos CLPs, né, mais recentemente. E, por fim, falando da quarta revolução industrial, essa que une a internet, une o espaço virtual, todo o poder de integração entre ativos, entre plantas industriais, entre sensores, equipamentos, enfim, e o trabalho desses dados em uma computação na nuvem. Então, isso é o que se conhece como indústria 4.0. E é sobre a influência dessa informática, dessa informatização sobre o aspecto de gestão tão importante da nossa vida no dia a dia, que nós vamos falar hoje. Vamos em frente aqui. Bom, existem alguns facilitadores para o processo de gestão, trazidos pela indústria 4.0. O primeiro deles, até cheguei a comentar agora há pouco, é a integração. Embora nós já tivéssemos, já há vários anos, equipamentos, sistemas sendo integrados em softwares, como softwares de automação predial, automação industrial. O processo agora, utilizando-se o ambiente nuvem, utilizando-se a facilidade, a queda de algumas barreiras, né? Acho que muitos de vocês já experimentaram ao longo da sua vida profissional dificuldades e até custos elevados para que integrações acontecessem. Então, protocolos fechados, enfim. Viemos de uma época com muitos problemas e dificuldades, sem dúvida alguma. E nós entramos em uma era onde esse processo ele começou a ser derrubado, já há alguns anos, né? E o processo de integração se tornou muito mais amplo, muito mais fácil. Então, a integração entre ativos ela é sem dúvida alguma, um fator
facilitador. Temos também o processo de monitoramento. Quando nós falamos em integração, automação, não existe só a opção de se fazer acontecer alguma coisa através de comandos à distância, mas também o fato de se monitorar, de se enxergar. Isso não só métricas, ou seja, medidores, a construção de medidores virtuais, sensores de temperatura, pressão, enfim. Existe uma infinidade de itens hoje também que são integrados em processos de monitoramento. Então, é uma segunda palavra muito forte como facilitador. O terceiro é um item que ele é intrínseco à nossa área. Quando nós falamos em gestão de manutenção, não há como se deixar de trabalhar com fatos históricos, registros históricos. E quando nós falamos em integração, em indústria 4.0, nós falamos em trabalhar de uma maneira também mais ampla com bancos de dados, através de sistemas integrados a essa nuvem. Então, eu posso ter hoje um sistema de automação predial, eu posso ter um sistema de gestão de manutenção, CMMS, e eu posso trabalhar com as informações desses dois sistemas e mesclar isso com BI, enfim, eu tenho uma infinidade de opções também em cima do armazenamento e do trabalho com dados. Um outro fator espetacular, talvez um dos mais significativos nesse processo com a indústria 4.0 é a mobilidade. A mobilidade, ela não se traduz somente no acesso fácil à informação na sua palma da mão, seja através de um celular, de um tablet, né, ou de um notebook, mas também, no mesmo sentido do sucesso, a facilidade de entrada de dados. Vejam que na área industrial já se trabalhava há alguns anos com dispositivos de mão. Um item que, por exemplo, na área comercial predial, embora também isso já fosse oferecido, temos agora, talvez nos últimos anos, um avanço um pouco mais significativo. Mas o fato de você ter a condição de ir a campo com um instrumento de mão, um equipamento de mão, mobile, e você dar entrada em todos os resultados do seu trabalho, confirmações, lançamentos, isso gera um ganho absurdo, não só em termos de velocidade, tempo de resposta, mas também minimizando o uso de papel, enfim, são coisas que nós já falamos há alguns anos e é um fator também muito, muito importante. Por último, que é decorrente de todos os que nós falamos acima, é a redução no tempo de resposta. Que vivemos já há algumas décadas uma redução paulatina do tempo de resposta que nós temos em relação a nossos chefes, contratantes, se falamos de terceiros. A expectativa é muito grande em relação a isso. Então, esse é um fator que culmina em virtude de todos os outros os facilitadores que eu citei acima. Bom, agora falando um pouquinho da gestão da manutenção no Brasil. Se nós resolvemos aqui, nesse gráfico, de uma forma bastante macro, nós também temos uma mudança significativa naquilo que se espera do gestor. Se nós olharmos no passado, até os anos 60, ou um pouco antes disso, nós tínhamos um peso muito grande para o conhecimento técnico, a experiência, a bagagem profissional e a habilidade em solucionar. Ou seja, nós colocávamos o trem no trilho, né? Colocávamos o carro na estrada e o carro não poderia parar, em hipótese alguma. Então, essa era a tônica do gestor, do líder, né? Do supervisor de manutenção. Uma bagagem extrema, conhecimento profundo sobre o equipamento, o sistema, a atividade dele dentro da indústria e a habilidade de lidar com pessoas e com ferramental, com terceiros que eventualmente prestassem serviço para fazer a roda girar. Então, essa é a característica até os anos 60. Depois de 60, até não muito distante, né, até o final da década de 90, nós iniciamos, até com a era da conquista espacial, iniciamos uma busca por uma gestão mais técnica. Uma gestão onde nós começamos a falar sobre disponibilidade,
taxa de falhas, né, a importância de custos, e isso veio também evoluindo numa linha crescente até alguns anos atrás, né, quando nós tivemos uma mudança, não só no Brasil, mas uma mudança no mundo, isso na década de 90 já, e que isso acabou gerando uma necessidade de uma reorganização, de uma revisão, de uma reengenharia dentro das nossas áreas de manutenção. Tivemos que reorganizar departamentos, estratégias, para que os resultados cada vez mais desafiadores fossem encontrados, né, fossem atingidos. E dentro dessa linha das dificuldades, ou seja, dos fatores que levaram a essa mudança, nós temos, primeiro, a adequação do próprio mercado, a economia do país, onde nós passamos, isso de uma forma geral, por um enxugamento muito grande de nossas estruturas dentro das empresas. Então, no passado, tínhamos, dentro de grandes empresas, áreas de engenharia, áreas de projeto, onde, ainda que tivéssemos uma especificidade voltada ao core da nossa fabricação, da nossa planta, nós conseguimos elaborar até um certo nível de projeto. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar na minha vida profissional em indústria, eu, como engenheiro mecânico, cheguei a participar de alguns projetos de sistemas de abastecimento de produtos para equipamentos de produção, que eram linhas galvânicas. Então, isso era uma característica no passado das indústrias, né? Assim como também foi uma característica, durante muitos anos, de grandes empresas no setor comercial, que mantinham equipes de engenharia e projetos dentro de seus quadros, de sua estrutura. Mas o mercado nos fez mudar, né? Tivemos que terceirizar cada vez mais trabalhos de engenharia e também um pouco da estrutura de gestão compartilhada. Um outro fator foi a alteração no formato da contratação de serviços. Eu poderia dizer, pura e simplesmente, a terceirização, mas eu prefiro não trabalhar com o termo só terceirização, porque existem, e sempre existiram, existem hoje e sempre existirão, por exemplo, serviços muito específicos, onde você internamente não desenvolvia, não desenvolve e também não vai desenvolver. Por exemplo, máquinas de transporte vertical é uma situação. Então, você sempre terá que buscar um parceiro de mercado, evidentemente capacitado, habilitado para ajudá-lo. Mas o fato é que o processo de terceirização, de contratação de serviços, ele acabou sendo acentuado nas últimas décadas. Em movimentos de ida e vinda, isso é verdade, isso principalmente na área industrial, onde no primeiro momento houve um movimento em prol da terceirização, depois se retraiu um pouco mais, mantendo-se o core dentro do seu quadro próprio, do seu self-performance, mas isso também fez com que o mercado mexesse, fez com que nós tivéssemos que trabalhar de forma diferente aspectos de gestão. Um terceiro fator é a redução dos níveis de investimento, principalmente naquilo que se referia à infraestrutura não core, não relacionada ao nosso principal ramo de atividade. E aí se observam nas indústrias, principalmente, o exemplo da manutenção predial. Então, você hoje tem a manutenção de produção ligada à produção, a parte de utilidades, né, que muitas vezes ela está diretamente ligada, relacionada à produção, e nós temos a manutenção predial, a manutenção de outras infraestruturas que não dizem respeito ao core. E aí nós temos, já há muitos anos, uma diferenciação no nível de investimento. Isso também foi um baque, de uma certa forma, e fez com que tivéssemos que nos mexer, né? E, por fim, não menos importante, pelo contrário, a mudança da filosofia, a redução também dos níveis de investimento na capacitação e formação de profissionais. Isso também aliado ao processo de renovação natural, que nós tivemos de 1980, 90 para cá. O que isso acaba gerando? Acaba gerando um público, um grupo de gestores, e aí extrapolando um pouco o nível da alta e média gestão,
também para os supervisores, os líderes, onde nós temos jovens profissionais com menos tempo de casa, menos tempo de mercado, e que não tiveram a oportunidade de receber um nível de treinamento, um nível de capacitação que se praticava no passado, né? E aí nós temos, evidentemente, uma dependência muito grande de processos de gestão bem desenhados, né? Ao mesmo tempo em que esses jovens continuam a se desenvolver no dia a dia. Então, esses são alguns dos fatores geradores dessa mudança que eu citei no gráfico anterior, que são importantes aqui citar. Dentro da questão dos pilares, né, separando aqui alguns para que nós pudéssemos exemplificar, existe um primeiro aqui que eu chamo de pilar, que é o cliente e expectativas. E aqui, já que falamos de indústria, nós falamos das necessidades, demandas reais da indústria. Dentro da manutenção como um todo, e aí não me restringindo somente ao processo industrial, falando de uma maneira global, nós temos hoje, nessa alteração do gestor, essa mudança do que se espera do gestor, e da crescente cobrança em termos de tempo de resposta, velocidade de resultados, nós temos alguns gaps que foram sendo gerados dentro do processo de gestão que dizem respeito à compreensão da real necessidade, expectativa do cliente final, né? Seja o seu cliente final interno, a indústria como um todo. Eu, no outro dia, comentava com um amigo meu, quando eu comecei a trabalhar em 84, né, numa indústria ligada ao ramo automobilístico, eu tinha embaixo daquele vidro na mesa umas figurinhas, uns desenhinhos que tinha uma árvore com um pneu, enfim, era aquela, acho que vários de vocês já viram, e que mostrava o que o vendas comercializava, o que a manutenção produziu, enfim, até caminhar o que realmente o cliente queria, que era simplesmente um pneu amarrado a uma corda, a um galho de árvore. Isso em 1984, e eu cheguei lá, já estava na mesa, né? Já estava, ou seja, uma coisa anterior ainda à minha época. O fato é que hoje a situação não mudou, né? Ela não mudou nem um pouco. Hoje existe uma dificuldade muito grande, até mesmo de gestores, em procurar separar um pouco do seu tempo e entender de fato aquilo que é necessário, né? Para que não se saia atirando a esmo, atirando onde não se deve, onde se perde, se gere uma perda de tempo, né? E focando naquilo que é o resultado esperado, né? Então esse é o primeiro pilar, por isso que eu faço sempre questão de colocar o bonequinho aqui na frente. Um outro pilar é a parte de requisitos legais, também isso não acho, dispensa grandes comentários, mas eu queria fazer só apenas uma citação. Em um momento que nós vivemos de grande rotatividade, principalmente em função do mercado, nem sempre o cuidado adequado com os registros, né, a você ter o conhecimento retido dentro de sua empresa, não só histórico, mas como de processos, às vezes muito falho, você se perde em termos de controles e requisitos legais. Então, isso é um pilar importante também, que está ligado à parte de segurança, saúde e meio ambiente, de uma forma geral. Processos e procedimentos é o terceiro pilar aqui, e aqui eu faço uma chamada em termos de registro mesmo, né? De retenção de conhecimento, e não da manutenção de conhecimento em cabeças de pessoas. Isso é uma frase muito antiga, mas isso acontece muito hoje. Eu acho que vocês, olhando para dentro de casa, entendem bem o que eu falo. Isso infelizmente, é uma coisa muito comum ainda hoje. Equipes de capacitação é uma briga, né? Falamos agora há pouco sobre o nível de investimento que foi reduzido, mas, por outro lado, se o nível de investimento para a formação externa de profissionais ele foi, de fato, reduzido em várias instituições, nós sempre temos a opção de preparar o treinamento interno, a formação interna, a capacitação interna de nossos profissionais. Isso é totalmente possível, desde que bem planejado, bem pensado, bem estruturado, mas é um ponto importante a se pensar. Um outro pilar aqui é a infraestrutura de gestão e controle, e aqui eu falo dos sistemas. Começamos a entrar aqui num link que vai nos levar à questão da indústria 4.0. É humanamente impossível hoje nós gerirmos plantas industriais, ativos de manutenção, o controle como deve ser feito. Isso envolve não só atividades, documentação, resultados, as pessoas, né? Sem sistemas, né? Isso
já foi no passado aos meus colegas de Lotus 123, né, que devem estar rindo nessa hora, mas era uma realidade, com computadores que tinham um tamanho de uma televisão enorme hoje, mas hoje isso é totalmente inconcebível, inadmissível. Depois, aqui no próximo pilar, a organização e compartilhamento de informações. De novo, tecnologia, rede, né? Eu ainda escuto de alguns clientes onde o pessoal acaba mantendo informações importantes em máquinas, como anexos de e-mail, sem o hábito de trabalhar com redes. Também isso, na era de hoje, é uma condição muito ruim, né? Hoje, o compartilhamento, a organização, aliás, primeiramente, a organização, né? Para que você saiba o que tem, qual é o status do que você tem e aonde você tem isso guardado, e aí volto a frisar, eletronicamente. Quando eu falei lá atrás da mobilidade, dentro daqueles fatores que a indústria 4.0 traz, né? Hoje você consegue acessar uma planta de uma área, né, na sua indústria, um desenho de máquina no seu celular, no seu tablet no campo. Então, veja, isso é extremamente importante, a organização e o compartilhamento de informações. E aqui o último, na ponta direita aqui, é o gestão e controle, que é a alma do negócio. Se eu tenho todos os outros pilares bem desenhados, eu tenho que conseguir tirar proveito da gestão e controle. Mas, e nós vamos falar um pouco mais à frente, nessa mesma conversa nossa aqui, nesse bate-papo, existe um trabalhinho de casa a se fazer. Não se parte direto para o jogo, quando se fala em gestão de controle, sem também se trabalhar um pouco antes. Se planejar, pensar e pensar no nível de customização. Então, se nós formos circular aqui os dois pontos, as duas pontas, esquerdas e direitas, né, para aqueles mais velhos que gostavam de ponta esquerda e direita no futebol, nós temos aqui os clientes, o cliente expectativas, ou seja, a identificação clara de demandas e necessidades, até onde eu tenho que caminhar, e nós temos aqui na ponta direita a gestão e controle, que é a alma do negócio. E, fechando aqui, é aquela frase que eu já disse, não há como se pensar em gestão sem um nível mínimo de visibilidade e controle. Eu costumo brincar até com alguns clientes que hoje existem clientes que têm uma visão míope de sua operação, né? E eu falo isso com toda a propriedade, porque meu nível de miopia é muito grande, eu sei a dificuldade que eu tenho sem a lente. Mas isso é um fator que, infelizmente, acontece, é bastante recorrente. Tá bom? Então, aqui, resumindo alguns importantes pilares. Bom, há vários anos, nós temos ouvido falar, quando se trata de manutenção, a expressão contígua ali, próxima, gestão de ativos. Isso não só em literaturas, e quando eu falo literaturas, não só em livros, mas em blogs, em artigos, como também em congressos. A própria Brahman ela vem trabalhando já há vários e vários anos, há várias edições, a gestão de ativos na manutenção. Isso é uma colocação muito razoável, aliás, diria assim, ela é óbvia, porque quando você fala em manutenção, você foca no seu ativo, né? Você foca no seu ativo com base naquelas expectativas e necessidades que você também já teve que mapear. E você foca na preservação do seu ativo. E quando eu falo preservação, e aí também essa é uma mudança que vem cada vez mais sedimentando, não tanto quanto se deveria ainda na parte comercial, em edifícios, mas na industrial sim. Quando se fala em manutenção, preservação, é preservação de uma maneira muito mais ampla. Não é só manter, mas é assegurar desempenho e assim por diante. Então, quando se fala de ciclo de vida de ativos, dentro da manutenção, nós temos, primeiramente, que pensar, isso é claro, no primeiro ponto, o cumprimento de planos de operação e manutenção. O nosso planejamento e controle, o PCM. Então, isso é um item mandatório dentro da manutenção de ativos. Porém, eu também tenho que me preocupar com o desempenho desses ativos. E aí eu queria fazer um parênteses, porque dentro dessa palestra eu acho importante a gente linkar não só tecnologia, não só avanço, mas a necessidade de acompanhamento do ser humano, do profissional, né? Quando eu falo em partir para o uso de uma ferramenta informatizada, integrar isso numa nuvem, né,
Veja, eu preciso entender claramente o que é desempenho do sistema. Por mais óbvio que isso também pareça, isso é uma fraqueza, muitas vezes, em estruturas, não só em indústrias, quanto na área comercial também. Eu preciso, a externalização, ou seja, no momento em que a indústria ela acabou passando o bastão para o mercado, para o desenvolvimento de projetos, para a apresentação de projetos de inovação, nós perdemos um pouco, com as nossas equipes, um pouco desses conhecimentos específicos. Então, hoje, quando você trata com um profissional da área de manutenção, por exemplo, sobre sistemas de bombeamento ou sistemas de ventilador, que são muito similares em termos de conceito, existe muitas vezes uma dificuldade de compreensão daquilo que é desempenho. E como é que você trata isso, preocupado com a gestão de ativos, se você não detém esse domínio? Então, isso é um ponto claro onde nós temos que buscar desenvolvimento. Por isso que eu faço questão de, mesmo caminhando um pouco para frente na palestra, voltar a linkar com a necessidade de nós nos preocuparmos com pessoas, capacitarmos dentro daquilo que é a nossa atividade, né? Então, veja, acompanhamento quanto ao desempenho de ativos e o posicionamento em relação à sua condição real, né? Ou seja, dentro das suas respectivos ciclos de vida, ou VUP, que é a vida útil projetada. Então, isso é uma preocupação também. Um outro ponto é depreciação. E aí nós falamos de custo, né? De dinheiro. Até onde, até quanto vale investir num equipamento? Vale investir num ativo? Isso se perde se nós não temos um controle, né? E não basta, na realidade, uma análise simples de despesas de manutenção sobre um ativo. Aí, muitas vezes, nós temos que trabalhar com um tripé, né? Não só a parte de desempenho, mas a parte de custos e a parte de riscos, né? A taxa de falhas, enfim, nós vamos trabalhar com um grupo de fatores que nos mostrem isso. Então, depreciação é um ponto importante também. E, por fim, aqui, quando nós falamos a parte de gestão de ativos, a inexistência de riscos operacionais. Isso é importante que se avalie sempre na operação. Vejam que a inexistência de riscos operacionais ela tem que ser precedida por uma análise de criticidade, uma análise de riscos dentro da sua operação, aquilo que representa um calcanhar de Aquiles ou coisa similar. Tá bom? Então, seguindo um pouco à frente aqui, ainda na gestão de ativos, nós temos aqui uma função bastante importante, que é fazer com que o nosso trabalho dentro da manutenção, aqui é um exemplo, é um gráfico simples da 15575, onde ela fala de desempenho, de critérios de desempenho, nós temos que assegurar exatamente o que está no gráfico, ou seja, que a nossa vida útil com manutenção seja elevada, né, cada vez maior, garantindo-se o desempenho, olhando-se o processo de depreciação e mitigando riscos, né? Então, essa é a tônica do processo. Dentro da parte de custos, existe um fator importante também, que nós não podemos deixar de lado. Em algumas literaturas, você tem uma variação de percentual, onde os custos operacionais, ou seja, desde o momento em que nós recebemos uma planta industrial, um sistema, uma instalação, até o fim da vida útil daquele sistema, daquela planta ou daquela instalação, seja com sua modernização, retrofit, ou com seu desmonte, desmanche, o custo operacional, ele representa algo em torno de 70% a 75%, às vezes 80%, depende do mercado, dos gastos globais que eu tenho ao longo de toda a vida útil daquele empreendimento. Então, veja, os custos operacionais, eles representam muito, muito. E aí fica uma questão importante também, quando nós falamos em gestão, e pensando lá na frente no processo de integração desses ativos, o monitoramento de seu comportamento, a determinação de seu desempenho, a obtenção dos seus gastos, é importante nós entendamos o seguinte: ainda que nós tenhamos em torno de 25% a 30%
de gastos concentrados na fase inicial de um empreendimento, ou seja, quando envolve projeto, instalação, aquisição de equipamentos, montagem, a construção em si, é desta parte inicial que se desenrola, muitas vezes, a questão do desempenho e o menor custo operacional lá na frente. Então, quando se fala em gestão de manutenção, existe um momento de passagem de bastão entre a entrega de uma obra e o início de uma operação de um sistema, onde o gestor de manutenção também tem que estar bastante envolvido e que também deve estar preocupado com o rápido carregamento, a integração de todas essas informações e condições na passagem de bastão para as suas informações de operação, para a rede de sua empresa, né? Para o sistema, com fácil acesso, com a mesma organização e assim por diante. E, por fim, nós temos aqui a gestão, o acompanhamento aqui do WCM, né? Onde nós temos vários outros pilares que também têm um potencial enorme, uma importância enorme de integração, quando nós falamos hoje de internet, quando nós falamos de IoT, de internet da indústria 4.0. Então, nós temos aqui a parte meio ambiente, o desenvolvimento de pessoas, temos aqui a parte logística, tática, nós temos aqui a parte custos, segurança e assim por diante. Então, isso também é um item importante quando nós falamos de gestão de ativos. Não podemos esquecer, no entanto, de uma realidade nossa. Se nós olharmos aqui à direita na tela, uma informação ainda de 2013 da Brahman, veja que nós somos um país, e aqui a informação é predominantemente industrial, que trabalhamos muito na preventiva e corretiva. Nós temos ainda uma necessidade de evolução ainda maior no uso da engenharia de manutenção. Eu vi recentemente uma das palestras, que até recomendo a vocês, eu vi as duas palestras antes de estar aqui com vocês, né, do Valdir e do Bradotti. Nós tivemos assim duas abordagens sobre a falha não é uma solução e sobre os paradigmas da manutenção preventiva, onde nós temos alguns pontos que esbarram aqui nesse conceito. Nós trabalhamos ainda muito com preventiva e corretiva, existem algumas confusões conceituais no que se trata em termos de corretiva, da preditiva, da preventiva, enfim, mas isso é um assunto para a palestra que vocês ainda devem ver, né? Mas o fato é que nós temos, além daquelas mesmas questões, que são os fatores geradores da mudança de comportamento do gestor, nós temos uma realidade brasileira e que nós precisamos mudar também com o avanço da gestão, com o uso da tecnologia. Conclusão para essa primeira parte, gente. Nenhum de nós aqui consegue gerenciar aquilo que não se enxerga, que não se mede, né? Não se mede o que não se define. E aí, puxando um gancho para a parte inicial, a identificação de necessidades e expectativas. Não define aquilo que não se entende e não há sucesso naquilo que não se gerencia, né? No que não se gerencia. Então, essa é uma frase do estatístico Deming, já falecido, mas é a conclusão óbvia de que nós precisamos realmente evoluir cada vez mais e utilizar da tecnologia, da informática. Bom, afunilando um pouquinho mais aqui a nossa palestra. Dentro da indústria 4.0, nós temos um potencial enorme de integração. Então, olhando a parte operacional, nós temos as IHMs, ou os painéis de controle dos nossos sistemas. Então, falamos aqui de grupos motogeradores, equipamentos de refrigeração, máquinas da área industrial, linhas de fabricação. Nós temos também a integração com gerenciadoras e as controladoras locais, linkadas ou a CLPs ainda, ou a sistemas de automação industrial ou predial, fazendo toda essa interface. Sensores e linhas e processos. Extremamente importante quando você fala de monitoramento de comportamento e desempenho. Existem indústrias onde isso já tem além de muito enraizado, ela se torna a alma do negócio. Existem empresas do ramo alimentício, a parte de bebidas, por exemplo, onde plantas de utilidade são operadas por 2, 3 operadores. Isso já se utilizando
toda a tecnologia embarcada, né? Hoje, também com esse auxílio, com a entrada da indústria 4.0, você consegue, de uma única central, ainda enxergar plantas em diferentes locais do Brasil, né, do país. Mas a questão de sensores, por exemplo, para monitoramento em linhas e processos, ele requer também uma compreensão do sistema, requer a identificação daquilo que é vital para que seja acompanhado, visto. Medidores físicos e a geração de medidores virtuais, fantásticos, desde que você também tenha uma preparação de planos de medição e verificação. Hoje, todo o processo de medição, que deve ser integrado junto ao conceito de indústria 4.0, ele deve ser preliminarmente avaliado dentro de um plano de medição e verificação, ou seja, de novo, o que eu preciso, até onde eu quero chegar, o que eu quero extrair daquele processo de medição, aonde eu vou alocar os meus medidores, né? E aí eu preciso de um processo prévio investigativo muito grande para que eu possa instalar medidores em locais onde eu tenha certeza do que eu meço, né? Mas temos também aqui, no potencial de integração, o nível estratégico, né? Então, eu tenho aqui falando de sistemas de gestão, então eu tenho o meu ERP na indústria ou na minha empresa, na área comercial, onde ele pode e deve ser integrado. Eu tenho o sistema de gestão da manutenção, gestão informatizada, que é o CMMS, também ele pode e deve ser integrado, e o sistema de BI. Até já comentei um pouco sobre isso em um outro slide, adiantando um pouco, mas isso é de vital importância. Hoje, por exemplo, quando eu falo de mobilidade, e o meu SAP, por exemplo, meu sistema ERP, ele acaba administrando o meu consumo de materiais, a minha compra de materiais, nada mais útil, rápido, eficaz que eu linke o meu sistema de gestão de manutenção ao meu ERP e que eu possa, na medida em que eu dê lance materiais utilizados no campo, eu tenha isso também sendo sincronizado com o ERP, isso gerando lá o controle de estoque, gerando o disparo de ordens de compra e assim por diante. Então, eu tenho que usar esse potencial que é muito rico. Quando eu falo em informação em menor tempo, eu falo em todos os níveis. Dentro da nossa estrutura organizacional, eu tenho lá o nível estratégico, né, que é quem detém toda a parte de informação, os objetivos máximos da companhia, da empresa, e ele tem uma necessidade, uma demanda por enxergar um nível de informação. Da mesma forma que o meu nível tático na estrutura, na organização, que é quem determina toda a parte logística, né, de remanejamento de recursos, né, ou a contratação de recursos, também ele precisa de uma visualização, muitas vezes, específica, né? E, por fim, aqui a parte operacional, que é, aí falando um pouco da liderança, da supervisão das equipes de campo, eu também preciso ter uma visualização específica de informações, dados e resultados. Por isso que, falando em 3 níveis dentro do planejamento estratégico, eu preciso ter a capacitação nesses 3 níveis. Eu preciso ter a preparação dessas pessoas para que trabalhem bem com a ferramenta, que possam operar de maneira adequada, que possam respeitar as regras do uso da ferramenta. Não adianta nada eu imaginar a integração via nuvem se eu peco no básico, que é na alimentação de dados na ponta, através do meu mobile. Então, por isso que de ponta a ponta eu preciso tomar esse cuidado também. Então, bom, se a coisas são simples assim, né? Aonde eu preciso tomar cuidados, né? Se eu tenho hoje a indústria 4.0, eu tenho uma noção, uma ciência de que o Brasil vem mudando e eu preciso melhorar o meu nível de gestão, né? Então, onde é que eu tenho os pontos de atenção? Bom, primeiramente, nós voltamos na questão das expectativas e necessidades. Cada uma das suas empresas, elas têm níveis de visão, níveis de expectativas diferentes. E não falo só de caixinhas separadas, como vocês verão agora, já tem uma aqui na tela,
mas por uma mescla, né? Uma mistura dessas caixinhas. Eu tenho empresas onde existe um viés muito forte de controle financeiro. Assim como eu tenho empresas ou áreas dentro da empresa onde eu tenha um viés extremamente técnico. Eu preciso enxergar disponibilidade, taxa de falhas, né? Enfim, eu preciso verificar desempenho de sistemas, de equipamentos. São visões diferentes que podem coexistir dentro de uma mesma empresa. Aliás, elas coexistem dentro de departamentos diferentes. Eu tenho também uma preocupação enorme, importantíssima com a segurança, saúde e meio ambiente. E também preciso ter informações a respeito disso via sistema, via integração. Assim como tenho também preocupações com informações em termos institucionais. Isso, por exemplo, com grandes empresas que possuem plantas com atividades diferentes, ou plantas até mesmo com a mesma atividade, ou complementares, como por exemplo, fábrica de motores, a parte de montagem, enfim. Eu tenho uma mescla dessas 4 grandes áreas, desses 4 grandes tipos de visões dentro de uma única empresa. E o que isso significa? Quando eu penso em implantar um sistema ou uma integração de sistemas, eu preciso vislumbrar isso. Eu preciso entender o que a minha empresa, ou o meu departamento, a minha área, ela precisa enxergar. Eu preciso perceber que nível de informações, ou como essas informações, elas precisam ser mostradas, apresentadas dentro dos diferentes sistemas que compõem a minha indústria 4.0. Né? Isso requer também uma análise prévia, um planejamento. Então, veja, aqui são os níveis, os campos de expectativas e necessidades importantes para que nós tenhamos isso em mente. O conhecimento prévio dessas necessidades, dessas demandas da minha empresa, elas vão definir o caminho que eu vou percorrer, né? Então, os tipos de informação que eu vou enxergar, né? Os tipos de ação a serem tomadas, e aí quando eu falo ações a serem tomadas, eu falo inclusive ações automáticas, que é o que o sistema de integração ele me possibilita. Eu posso disparar ações, disparar notificações, disparar alarmes, disparar algumas medidas, utilizar a inteligência artificial. Eu posso utilizar uma série de recursos da minha integração, desde que eu tenha o meu caminho visualizado. Então, é isso que eu quis dizer, mostrando essa tela para vocês aqui com gráficos. Em um segundo momento, eu preciso avaliar os níveis de integração necessários. Eu vou dar um exemplo aqui de quando nós começamos a trabalhar como, por exemplo, supervisores ou engenheiros de manutenção. Muitas vezes nós temos uma ansiedade enorme em monitorar 200 coisas. Não, 200 é pouca, 300 coisas, né? Eu quero monitorar uma série de coisas. E aí você lança uma série de controles para que a sua equipe faça, só que uma parte desses controles ela acaba não refletindo para você em resultado prático, né? Um resultado objetivo, um resultado que realmente você precisa. Uma outra parte desses levantamentos, desses mapeamentos, eles acabam, às vezes, até ricos, mas eles acabam esbarrando na inoperância minha ou do departamento em analisá-los. Então, acaba se tornando uma perda de tempo, uma atividade inócua, muitas vezes. Então, isso acontece, ou já aconteceu provavelmente com vocês, aconteceu comigo, a mania de criar planilhas e planilhas naquela época, onde não existia essa facilidade da informática, e levando o pessoal a campo, e nós esbarrávamos em alguns gargalos, né? Então, da mesma maneira, para esse exemplo, na época do papel, na era, não vou falar pré-histórica, porque é judiar um pouco até da minha própria pessoa, mas você tem o mesmo tipo de problema, ou devemos ter o mesmo tipo de preocupação hoje em dia, né? Selecionar, identificar claramente aquilo que eu devo integrar. Então, quais são os componentes e tipos de integração que eu preciso fazer, né? Os sistemas de interfaces para integração, os tipos e níveis de customização, né? Quando eu defino o que eu quero medir e acompanhar, como é que eu devo customizar sistemas
Então, desde a fase de a entrada de dados, como eles serão demonstrados, como as telas serão apresentadas, né? Como será a relação, né? O sincronismo entre sistemas, novas estruturas e a sua compatibilização com os sistemas existentes. Quando eu falo aqui de estruturas de infraestrutura adicional na sua empresa, então, um sistema de gestão ou mesmo um ERP, enfim, que você adicione ao processo de informatização. Profissionais e empresas envolvidas ou necessárias, também identificação de quais são os braços que eu tenho ou que eu preciso ter nesse processo de modernização, e impactos ou riscos para as operações, né? Sem dúvida alguma, eu preciso analisá-los. Um outro ponto é a parte de investimento em suas equipes de gestão e manutenção. E aí, resgatando um pouco, gente, do que eu já falei para vocês, né? Não adianta termos somente tecnologia sem pessoas inteligentes, capacitadas, habilitadas atrás da telona, ou da telinha, se preferirem, dos teclados, né? Eu preciso ter pessoas capacitadas. Então, eu tenho, no primeiro momento aqui, nesse redesenho, estabelecer uma matriz de responsabilidades, né? Quais são os processos que eu terei, quem são os responsáveis, quais são os atores nesse processo, quem responde, quem vai executar, né? Quem tem que ser consultado, quem tem que ser apenas informado, a identificação de treinamentos e formações necessárias à minha equipe, a integração das equipes envolvidas, isso sempre, né? No formato de feedback, você trazendo a equipe sempre para vivenciar os resultados, a importância daquilo que elas fazem, e enraizar o princípio da interoperabilidade, né? Ou seja, a interação entre profissionais, sistemas e ativos, que é uma tônica desse processo de integração, né? E precisamos aproveitar esses recursos, né, do IoT. De novo aqui, a interoperabilidade, a virtualização, que é um fator super importante, que é a condição de acesso em ambientes virtuais, a descentralização, ou seja, eu consigo gerenciar, acompanhar plantas e processos à distância, né? A operação em tempo real, ou mesmo que ainda não seja 100% em tempo real, mas com algum delay. Às vezes tem sistemas que trabalham com delay fazem à noite o sincronismo para sistemas, mas isso é importantíssimo. E a orientação e a modularidade, né? Que é você trabalhar com a dosagem de serviços em função de demandas reais. Bom, para finalizar aqui, que já estou estourando o tempo, recomendações finais. Primeiro, todo e qualquer processo de gestão deve considerar uma forma criteriosa de atendimento em relação às metas e expectativas. Então, nunca se esqueçam disso, aquele primeiro pilar, o bonequinho. Não há gestão sem o acompanhamento, sem o monitoramento de atividades sobre a sua responsabilidade. Senão, isso em outras palavras, uma visão míope do processo que vocês têm abaixo de vocês. Não há planejamento sem o conhecimento prévio sobre o tema e objeto de seu trabalho. Então, as equipes devem ser capacitadas para a execução de atividades. Contar com braços também capacitados para a execução das diferentes atividades ou modalidades ou oficinas, como a sua empresa assim determinar. E não se extrai benefícios, né, de novas tecnologias sem um adequado planejamento, né? Em tudo isso que nós falamos, eu falei várias vezes sobre identificação de expectativas, palavras como customização. Eu preciso ter um planejamento, um levantamento prévio, um desenho do processo, desenho de processos, enfim, e trabalhar com pessoas, profissionais capacitados. Ok? Muito obrigado, gente. Pode continuar aí. A gente... Bom, queria agradecer aqui a palestra do Alexandre Lara. Enquanto a gente está recebendo aqui algumas perguntas, a gente vai para a sessão de perguntas e respostas agora. Então, vocês podem mandar as perguntas aí pelo painel. O Alexandre já vai responder algumas aqui. A gente vai soltar uma enquete para você, uma sondagem aí para vocês responderem o que vocês acharam aí dessa palestra. Enquanto isso, eu já vou começando aqui com você, Alexandre. Uma pergunta que eu formulei aqui, que você falou agora há pouco, né? A indústria 4.0, você enumerou alguns fatores aí, que ela facilita a captura, ela facilita e é facilitada pela captura de dados, integração, análise,
dos dados, né? E você falou um pouco das habilidades e da pessoa que está atrás da tela, né, que precisa saber lidar com essas informações, lidar com essas integrações. Eu queria saber, na sua opinião, quais são essas novas habilidades, as novas habilidades necessárias para os gestores de manutenção nesse novo cenário da indústria 4.0. Ou seja, se você fosse apontar para eles, que tipo de treinamentos, você falou ali de treinamentos também, que tipo de treinamentos você recomendaria para essas equipes que querem implantar, enfim, começar a fazer essa migração aí para a indústria 4.0? Né? Vamos lá, a pergunta é excelente, Renato. Eu vou dar um exemplo aqui que é interessante. Vamos pegar dentro desses sistemas que são integráveis aí no sistema de nuvem, vamos pegar um exemplo de uma automação predial. A automação predial, ela tem um processo de operação, de fato, de sistemas, uma operação que inicialmente ela é lógica, ela tem toda algum trabalho de programação por detrás ali da tela do operador. Só que o operador, muitas vezes, ele acaba se acostumando hoje a fazer a coisa rodar da maneira como ele foi ensinada, mas nem sempre esse operador ele tem, por exemplo, uma formação técnica. Ele domina claramente o sistema que ele opera. Vamos pegar o exemplo de uma planta de utilidades. Eu vou operar aqui uma planta de utilidades onde eu tenho um equipamento, uma central de refrigeração, né, para que eu possa produzir água gelada para produção e conforto da minha planta industrial. Se eu estou sentado à frente de um sistema de automação, me parece muito razoável, né, que eu entenda daquilo que eu estou operando. Né, eu saiba o que acontece se uma temperatura ou se uma relação de pressão ela diferir daquilo que é normal, mesmo que o sistema tenha toda uma customização e alarme, eu preciso traduzir aquilo que é visto na tela numa ação. Né? Eu preciso traduzir aquilo numa ação emergencial, numa ação corretiva, ou até numa atuação preventiva de campo, pedindo para que alguém vá. Da mesma maneira, quando eu tenho um sistema informatizado de gestão, veja, se eu não tenho o mínimo conhecimento sobre processos de manutenção, gestão, né, eu não consigo entender essa linguagem, certamente eu teria alguma dificuldade em extrair resultados. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de habilidades, né, você falou na pergunta sobre habilidades, eu digo o seguinte, uma pessoa que senta atrás de um sistema informatizado de gestão, ela precisa ter um perfil bastante investigativo, né? Ela tem que ter um perfil de investigador. Muitas vezes um gráfico sozinho, né, uma informação sozinha, e aqui vou fazer uma comparação bastante simples, mas para que seja fácil a compreensão. Se eu tenho, por exemplo, o cumprimento de planos de manutenção, eu tenho um gráfico que mostra isso. Né? Mas na hora que eu cruzo o resultado de cumprimento de planos de manutenção, que é uma informação que me mostra basicamente que aquilo, alguém diz que foi feito, né? Mas na hora que eu cruzo essa informação, como por exemplo, disponibilidade, volume de corretivas, taxas de falha, eu consigo fazer uma análise cruzada de gráficos, eu consigo enxergar que apesar do meu excelente ou bom índice de cumprimento de planos, eu tenho um resultado inadequado. Esse cruzamento de gráficos, ele muitas vezes nasce de uma percepção, de uma curiosidade de quem está à frente da telinha. Então, não sei se eu consegui responder bem a pergunta sua, Renato, mas existe um lado de formação técnica, o conhecimento prévio e mínimo sobre processos de manutenção, quando você fala de gestão, e existe uma questão de um perfil de curiosidade, né, de investigativo, que a pessoa tem que ter. Sim. Tem uma pergunta aqui do Douglas Gomes. Ele pergunta que áreas dentro das empresas podem se beneficiar mais ou, de repente, mais rapidamente, complemento aqui a pergunta dele, das novas características da indústria 4.0.
É a produção, é a área de manutenção, é o financeiro? Como que você vê, quais são as áreas que podem se beneficiar mais desses fatores, aí, dessas características da indústria 4.0 e quais que podem implementar, de repente, de forma até mais rápida, né? Como que essas características podem ser implementadas de forma mais rápida? Douglas, na realidade, eu diria que todas as áreas acabam saindo ganhadoras, vencedoras desse processo. É evidente que cada área dentro, lembrando aquele gráfico que eu mostrei, aquela telinha que eu mostrei agora há pouco para vocês com 4 quadrantes, cada área ou departamento dentro de uma nível de visão, uma expectativa diferente, né? Hoje, a nossa área, que é a parte de operação e manutenção, aliás, vamos separar a parte de manutenção, se a gente for trabalhar principalmente na parte de industrial, né, de produção, ela tem uma rede neural que ela interfere em tudo na planta, né, da indústria, da parte financeira, e aí nós temos desinformações sobre disponibilidade, taxas de falha, enfim, nós temos uma série de argumentos para discussão interna, controle de gastos, de custos, em despesas de manutenção, não só a parte fixa, né, que são os contratos, ou a mão de obra, com a parte variável, a aplicação de materiais, serviços que são contratados à parte. Desde que eu tenha esse sistema, essa integração bem desenhada, eu afirmo a você, todos os departamentos de uma mesma empresa acabam ganhando. Não só a parte financeira, a parte de gestão, a parte de manutenção, enfim, a produção também. Porque você tem tudo interligado. Esse é o princípio da indústria 4.0. E é para esse princípio, para esse conceito que nós temos que caminhar, né? A passos bastante consistentes, firmes, mas é para lá que nós temos que caminhar. Então, não sei se a resposta que você gostaria de ouvir, mas eu vejo que um processo bem implementado, ele acaba atendendo a todos os quadrantes. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Helder Tavares. Ele pergunta aqui quais são as tendências tecnológicas mais relevantes ligadas à indústria 4.0, né? Mas falando especificamente de gestão de energia e utilidades. O que você poderia destacar aí de tendências tecnológicas nesse sentido? Na verdade, assim, hoje, falando especificamente sobre energia, nós temos uma situação que ela vem se alterando no mercado brasileiro já há vários anos, né? Que é as opções de aquisição de energia, desde a geração própria até a compra em Mercado Livre ou coisas do tipo. Nós hoje já temos em várias indústrias, em várias empresas, mesmo no setor comercial, sistemas bons que fazem todo o monitoramento de demanda, consumo, enfim, já conseguem trabalhar essas informações até mostrando para vocês um direcionamento. Evidente que isso precisa também, de novo, de um ser pensante do lado de fora da máquina, mas você hoje consegue já com uma certa, diria assim, precisão, acompanhar essa realidade. Bom, o que seria uma tendência, então? Aí vamos extrapolar um pouquinho na linha em que caminha o mundo, né? Tanto na parte de utilidades, que é outra parte da sua pergunta, né? Quanto na parte de energia, que é um outro tema, eu responderia para você o seguinte: há alguns anos, eu tomando café com um colega meu de muitos anos, e que ele trouxe ele foi aos Estados Unidos, isso já tem vários anos, ele foi conhecer um pouco o processo de BI, né, de inteligência, que foi adicionado ao processo, através de informações recebidas, né, de sistemas, né, sensoriamento, enfim. Eu diria que o caminho do mundo é no sentido da inteligência artificial. Se nós estamos muito longe ou muito perto, dependendo do segmento, eu entendo que é para lá que nós vamos caminhar. Então, mesmo na parte de energia, talvez um automatismo maior nessa tomada de decisão, nessa mudança de opção, quando eu tenho mais de um recurso
né, na minha indústria, né, eu tenho lá a minha geração interna, o fornecimento externo, aonde que eu faço essa comutação. É cedo para falar, mas eu vejo que o caminho, na linha em que nós, de desenvolvimento da informática, da tecnologia, no qual nos encontramos hoje, é o trabalho com inteligência artificial. E no campo da gestão, isso também cada vez mais. A integração de sistemas já possibilita uma gama de interação de dados e de trabalho com informações tremenda, né, tremenda. Coisas que eu tenho hoje num RP isolado, que eu tenho num CMMS isolado na ponta, tenho um BMS na outra, e imaginando que eu possa trabalhar isso em conjunto. Então, eu diria assim, que o caminho é a inteligência artificial. Legal. A gente tem muitas perguntas aqui, a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu acho que tem uma última aqui que é bem interessante, do Lucas Aparecido Pereira. Ele coloca um ponto interessante que é: quanto à segurança da informação, até que ponto a segurança da informação pode ser um limitante para a implantação da IoT, enfim, Revolução 4.0 na indústria, né? Como que isso deve ser trabalhado e até que ponto existe essa preocupação no segmento? É o do Lucas Pereira. Lucas, olha, essa é uma pergunta bastante pertinente numa época crítica que nós vivenciamos com a presença de hackers aí. Cada semana aparece um evento novo numa grande empresa, enfim. Isso é uma preocupação, não é bem a minha área, então eu vou responder como eu tenho, de uma certa forma, também como usuário presenciado. Eu vejo essa sua preocupação como uma preocupação das grandes empresas. Existe hoje um desenvolvimento por detrás das cortinas muito grande de métodos cada vez mais seguros. Os bancos começaram com isso há muitos anos atrás. As empresas também já acordaram para isso, em função de, infelizmente, algumas invasões. Isso é um risco. O risco existe. Mas eu diria que o risco vem sendo trabalhado pelas empresas, pelas áreas competentes, embora ainda existam. É difícil falar sobre uma solução 100% segura, até porque não é a minha área, mas eu vejo que as áreas de TI ou IT, elas têm se empenhado bastante em criar cada vez mais dificuldades. Evidente que isso também gera uma dificuldade para a gente, né? Porque é aquela questão, se você hoje fala, por exemplo, quando vai fazer qualquer processo financeiro, você é obrigado a fazer que os americanos nem conseguem entender, né? Os europeus tão pouco, mas você precisa de uma assinatura reconhecida em firma em cartório. Todos esses procedimentos em papel que a gente faz hoje aqui no Brasil, eles são frutos, infelizmente, de falcatruas, de processos ilegais, né, e que acabam respingando em todos nós. Então, o nível de proteção, ele tende a crescer bastante, a proteção das nossas máquinas na empresa, os acessos, isso é uma consequência, né, mas eu acredito que isso seja um item equalizado ao longo do tempo, sim, eu acredito. Legal, Alexandre. Bom, como eu falei, essa foi a última pergunta, a gente não tem muito tempo aqui, mas a gente vai encaminhar depois as perguntas, que for possível aí responder, a gente responde depois. Eu queria agradecer mais uma vez você, Alexandre, pela sua palestra aqui. Eu acho que o público também demonstrou bastante interesse, mandou muitas perguntas aqui até agora. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua palestra, deixar um espaço aí para você se despedir do público aí também. Bom, gente, eu que agradeço, embora a gente não tenha uma interação, né, olho no olho, né, mas é interessante o processo, assim, eu agradeço muito a participação de vocês. O que eu deixo como mensagem é que, lembrando aquele gráfico, aquele slidezinho da setinha, das mudanças às quais nós somos impostos, né, obrigados a caminhar isso no nível de gestão. Nós temos que evoluir, né? Nós temos que evoluir ao longo dos próximos anos, próximas décadas, e o caminho ele está na informática. O caminho está na agilidade da troca de informações, o acesso a informações, o trabalho com as informações. Então, nós temos que nos preparar para isso, não adianta nós fecharmos os olhos para essa mudança que atinge o mundo, né?
Então, temos que nos preparar, sem perder a nossa base técnica. Então, lembre-se, sempre conhecedores do processo, sempre conhecedores daquilo que nós gerenciamos. Esse é um dos pontos chaves, né? Mais abertos para mudança e buscando por capacitação, por esse processo, essa investigação, essa sede por investigar e descobrir novos caminhos. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso mundo nos próximos anos. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço aí, uma boa tarde para vocês. Obrigado, Alexandre. Para quem precisar, quem quiser entrar em contato com ele, tá aí os contatos aí na tela de vocês, alexandre.lara@afconsulting.com.br, né, Alexandre? Isso, exatamente. E o celular dele está aí na tela de vocês também. Depois a gente vai mandar a gravação aí para vocês também, se vocês quiserem, vocês podem assistir de novo e entrar em contato aí com o Alexandre. Mais uma vez, obrigado, Alexandre, e eu convido vocês a continuarem com a gente, porque agora a gente vai ter uma palestra aqui do Márcio. Ele vai apresentar soluções da Exp para quem trabalha com gestão de manutenção industrial. Continua aí com a gente, continua com a gente, que o Márcio vai fazer essa apresentação agora. Eu volto daqui a pouquinho para me despedir de vocês. Até daqui a pouco. Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco de um dos produtos da eConstru Market. Depois de uma palestra tão edificante como essa do Alexandre, falando sobre indústria 4.0 e todas as partes de tecnologia, eu vou mostrar somente falar bem rapidamente de um produto que nós temos, uma plataforma para gerenciamento de manutenção, tá? A Exp, como o Renato comentou lá no início, ela é a fusão de duas empresas, a Astrem e a Optimus. A Astrem é uma empresa muito conhecida no mercado na área de plataforma para gerenciamento de manutenção, e ela foi criada há muito tempo atrás, nos anos em 1988, mais ou menos, e ela foi a precursora da plataforma chamada SIM, Sistema Integrado de Manutenção. E a Optimus, que é uma empresa mais recente, que é também um gerenciamento de manutenção voltado para facilities. Em 2016, a Astrem e a Optimus foi adquirida pelo grupo eConstru Market, e onde originou a empresa Exp. Eu vou falar hoje, basicamente, de uma plataforma que nós temos justamente para a área de gestão de manutenção, que é a precursora do SIM, que hoje ela se chama SSA MRO. Aí nós temos alguns exemplos de indústria que utilizam dessa plataforma para fazer os gerenciamentos dela. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui que foram citados na palestra. Quais são as dificuldades da área de manutenção? E é muito comum, eu que chego nas empresas para falar sobre essa plataforma, que as empresas têm um RP, muitas delas possuem SAP, algumas possuem TOTOS, enfim, uma variedade de ERPs de mercado, mas que a área de manutenção ela está descoberta, ela não tem uma gestão especializada. Muitas vezes eles utilizam, mas não têm o recurso que eles gostariam de ter, como um apontamento de horas, como sintoma, causa e efeito, um histórico, um banco de dados centralizado. E essas empresas, muitas delas, atuam conosco há mais de 10 anos e nos procuraram nesse contexto. Um RP que não atendia e foi buscar uma ferramenta especialista no mercado. Aqui são alguns exemplos de empresas mais voltadas para a área de facilities, também que tem a parte de gestão. Eu vou me atentar nesses pilares aqui do que a ferramenta compreende, tá?
Como ela é uma plataforma web, você pode hoje acessar de qualquer equipamento. Tá? Geralmente nós podemos instalar essa plataforma ou no ambiente de servidor da própria empresa ou pode-se utilizar o nosso data center. O objetivo principal da ferramenta é ter uma organização geral de toda a plataforma num único banco de dados. Então, a gente consegue fazer desde o processo de abertura de chamado ou uma solicitação de serviço que pode ser feita, inclusive, com um dispositivo móvel, um tablet, um celular. O objetivo é tornar mais efetivo o atendimento, ser mais rápido e você ter um histórico do que como foi tratada essa questão. Então, desde a solicitação de serviço, nós vamos para a parte de apontamento, um técnico ou a pessoa que vai fazer esse atendimento, ela transforma essa solicitação numa ordem de serviço, e essa ordem de serviço, toda ela é trabalhada de forma eletrônica. Não há necessidade mais de impressão. Então, esse apontamento, ele pode ser feito com os tempos de serviço, sintoma, causa e efeito, alguma despesa que faz parte da parte de manutenção que foi verificada naquele momento, alguma peça de material já é apontada diretamente dentro do apontamento no dispositivo móvel. Existe uma parte de planejamento de manutenção, onde você pode ter uma visão geral de como foi feito o seu plano de manutenção. Dentro da ferramenta, é muito comum hoje isso, mas ela coloca isso, você abre uma primeira ordem de serviço, aponta a periodicidade e a própria ferramenta vai fazer a abertura automática dessas ordens de serviço. Essa abertura automática ela é realizada a partir do momento que você encerra a ordem de serviço atual. Tá? Então, e tem a parte também aqui no número 7, o controle de estoque que pode ser feito dentro da plataforma. Então, quando o próprio técnico de manutenção ele aponta que ele está utilizando um material para atender uma ordem de serviço, o próprio sistema ele faz a parte de retirada desse material. Todo o controle de estoque é feito dentro dessa plataforma. No 8 ali nós temos o ILP, que é a inspeção, lubrificação e preditiva. Em um dado momento, o Alexandre comentou sobre o processo de automatização, de entender como que está o andamento do controle de produção, uma ordem de serviço se aberta de forma automática. Isso é um cenário que é o melhor dos mundos, e a tendência que nós estamos indo é para isso mesmo. Só que hoje a área de manutenção, a realidade a gente engatinha um pouco ainda, principalmente em empresas de pequeno e médio porte. São indústrias que, muitas vezes, ainda a gente se depara com o uso de planilhas de Excel para consolidar dados. Então, o módulo de inspeção, ele ajuda na questão de você ter os dados através de um técnico, ele consegue fazer o apontamento disso e, para isso, virar até relatório de preditiva posteriormente. Tá? Fechando o ciclo, a gente tem a parte de onde você gera os relatórios e também a parte de dashboard, onde, como todo o processo está online e é eletrônico, você consegue ter uma visão perfeita de como está o andamento do processo da manutenção através de um dashboard que é parametrizável também pelo gestor da área. Então, o resumo da ferramenta é exatamente isso. Solicitações de serviço, as ordens de serviço corretiva e preventiva sendo tratadas dentro da plataforma. Importante dizer que dentro, atrelado da preventiva, você consegue elaborar o seu checklist, o seu plano de manutenção e atrela isso às ordens de serviço e os controles de SLA. É importante dizer que quando você tem um fluxo operacional todo automatizado, todo com uma tecnologia, você vai ter um relatório, por exemplo, de MTBF, MTTR, a disponibilidade dos equipamentos, o tempo médio entre falhas vai ser muito mais eficiente, uma vez que você cria cultura na empresa de um processo todo automatizado. Você vai ter uma métrica muito mais próxima da realidade para você tomar as suas decisões para as ações de manutenção. Ok? Fui bem breve, rápido,
alguém tiver alguma dúvida, o Alexandre, o Renato, depois ele pode pegar essas questões para a gente estar respondendo. Tá ok? Eu agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos.